Oi, pessoal! Hoje a gente vai falar de uma coisa que, olha, muita gente sente, mas quase ninguém comenta. Sabe aquele cansaço que parece que não vai embora nunca? Aquela irritação que surge do nada? Aquela sensação de que tem algo muito errado, mas que a gente acaba ignorando, achando que, é só uma fase. Vamos começar por aqui que já é um ponto bem familiar para muita gente. A pessoa dorme 8 horas, a cama é boa, tudo certo, mas amanhã chega com aquela sensação de quem correu uma maratona durante a noite. Parece familiar, né? E o domingo, hein? Era para ser o dia de recarregar as baterias, mas aí, quando a noite vai caindo, o estômago já começa a revirar só de pensar na segunda-feira. Se isso acontece com frequência, é um sinal de alerta, e dos grandes. E aqui está o ponto principal. Isso não é frescura, de jeito nenhum. E pode não ser só uma fase passageira. Pode ser um ambiente de trabalho, aos pouquinhos, adoecendo a gente de uma forma que só fica clara quando a situação já passou do limite. A questão toda é que esses sentimentos são tão comuns que a gente acaba normalizando, mas a verdade é que eles são como um alarme de incêndio, e ignorar esse alarme, bom, é um risco que não vale a pena correr. E olha que interessante isso aqui. A própria Organização Mundial da Saúde, a OMS, dá um nome oficial para isso: fenômeno ocupacional. Isso é muito importante porque tira um peso enorme das costas de quem está sentindo. Não é fraqueza, não é falta de gratidão. É uma resposta totalmente natural do corpo a um estresse que se tornou crônico. Então, bora montar esse quebra-cabeça. Vamos analisar agora os 5 sinais de alerta mais claros que o corpo e a mente disparam bem antes de um colapso total. O primeiro, e talvez o mais fácil de ignorar, é aquele cansaço que não vai embora. Um cansaço persistente, que nem um feriado prolongado ou as férias conseguem resolver de verdade. Porque, veja bem, esse tipo de exaustão não é física, é emocional. Não adianta dormir 12 horas se o problema não está na falta de sono, e sim no contexto que está drenando toda a energia. É como ter um aplicativo rodando em segundo plano no celular o tempo todo, sabe? Consumindo toda a bateria sem a gente nem ver. O corpo simplesmente entra nesse modo de alerta permanente, e o cortisol, que é o hormônio de estresse, fica lá no alto, mesmo na hora de descansar. Agora vamos para o segundo sinal, que é quando o problema começa a vazar, a transbordar para a vida pessoal. É aquela irritabilidade sem motivo aparente que explode justo em casa. E essa frase aqui resume tudo. A pessoa chega em casa e, puf, a menor coisinha, uma pergunta boba vira motivo para uma explosão. É que o sistema nervoso já passou o dia inteiro no limite, no vermelho. Qualquer estímulo a mais faz o copo transbordar. E quem paga essa conta, infelizmente, são as relações pessoais. O terceiro sinal é aquele que ataca diretamente a produtividade, a dificuldade de se concentrar. E não é em tarefas complexas, não. É nas coisas mais simples do dia a dia. Isso tem nome, tá? É a tal da sobrecarga cognitiva crônica. A mente fica tão ocupada monitorando o ambiente, procurando ameaças, pode ser um e-mail do chefe, uma crítica, o medo de uma demissão, que simplesmente não sobra energia mental para focar na tarefa em si. A pessoa lê o mesmo parágrafo 3, 4 vezes e não absorve nada. Vamos para o quarto sinal, a famosa angústia do domingo. Aquele medo que chega antes da hora e acaba roubando os dias que seriam de descanso. E aqui está o pulo do gato. Sentir um desafio no trabalho? Ótimo. Sentir cansaço? Faz parte do jogo. Mas sentir medo, sentir essa angústia que já começa a apertar no domingo à tarde, isso não é normal, gente. É um sinal claríssimo de que o cérebro começou a associar o trabalho com um perigo, com uma resposta de ameaça. E agora a gente chega no quinto e último sinal, que costuma ser um dos mais avançados: a perda total de sentido. Aquela indiferença, aquela apatia que toma conta de tudo. Sabe aquela pessoa que antes tinha ideias, que vibrava com um projeto, que sentia orgulho do que entregava? Então, ela some, dá lugar para alguém que só cumpre tarefas, no piloto automático, sem se importar nem um pouco se o resultado ficou bom ou ruim. E o perigo aqui é que essa apatia começa no trabalho, mas ela é contagiosa, ela se espalha para o resto da vida. Ok, para quem se identificou com um ou mais desses sinais, a pergunta que fica é: tá, e agora? O que eu faço? A boa notícia é que existe um caminho. Existe um plano de ação bem claro e prático. Primeiro passo, dar nome aos bois. É preciso parar de minimizar, de chamar de frescura e reconhecer o que está acontecendo. Passo 2, procurar apoio. A ajuda profissional, seja de um psicólogo ou de um médico. Não dá para esperar o colapso. Terceiro, avaliar a causa real. O que está pegando? É a carga de trabalho? É a liderança? A cultura da empresa? Quarto passo, se o ambiente for seguro para isso, converse. Use o RH, fale com a gestão.
E por fim, o quinto e talvez mais libertador de todos, considerar os próprios limites. Mudar de emprego não é fracasso, é um ato de autocuidado. E agora, para a gente fechar, vamos entender a grande mensagem por trás disso tudo. A verdadeira virada de chave que pode mudar o jogo. O adoecimento relacionado ao trabalho, ele não começa de repente no hospital com um diagnóstico grave na mão. Não é assim que funciona. Ele começa muito antes, de um jeito bem mais sutil. Começa com aquela irritação que parece que veio do nada. Começa justamente com um domingo à noite e o estômago todo apertado. E a lição mais importante que fica é esta: o corpo fala. Ele está o tempo todo se comunicando, mandando sinais, alertas, mensagens claras. No fim das contas, esses sinais não são o problema. Eles são o sintoma. Eles são a forma que o nosso corpo encontra para dizer, às vezes até gritar, que algo precisa mudar. A grande questão que fica no ar é: a gente vai escolher ouvir?